Brasil 247 tem o prazer de receber o deputado Luiz Serra, ex-ministro do governo Dilma. Luiz Serra, o Rio vive uma intervenção do governo federal com a força militar. Qual a razão, na sua opinião? Quais são os desdobramentos, não só para o Estado, mas para a nação? O governo tem a mais baixa popularidade da recente história política do nosso país, que até então vinha com uma pauta, como por exemplo da reforma da Previdência, que colocava setores da classe média contra o governo, que rasgou a CLT, colocou o movimento social e o sindicalista contrário ao governo, faz do Rio de Janeiro um laboratório de experiência diante, inclusive, do vazio de poder que nós temos aqui. Verificamos no Carnaval, quer dizer, não tinha, tinha um vácuo de poder na maior e mais importante festa popular do Brasil, em que no Rio de Janeiro é onde se ocorrem os maiores eventos, os blocos, as escolas de samba, havia um vazio de poder. E diante disso, o governo Temer resolve fazer uma intervenção que pela primeira vez ele tenta se conectar com algo que realmente preocupa a população, porque a população está preocupada com a questão de segurança. É difícil no Rio de Janeiro você encontrar uma família que já não teve problemas relacionados à questão da violência. Então isso é uma preocupação. A pergunta que fica é: vai se resolver isso com o Exército na rua? Eu acho que não, porque os exemplos já evidenciam isso. O Exército ficou mais de um ano na maré. Quando saiu, a situação voltou tudo como antes. O Exército já esteve na Rocinha e, no entanto, a questão conflituosa da Rocinha continua. Então, violência não se combate com tanque na rua, se combate com uma polícia treinada, e nisso a polícia do Rio de Janeiro está muito desmotivada, de um Estado que sequer consegue pagar o seu funcionalismo em dia. A política de contenção de gastos, por exemplo, do governo federal, ela desativou várias barreiras da Polícia Rodoviária Federal, transformando as nossas estradas em estradas livres para o tráfico de drogas e de armas. Então era preciso se reativar essas barreiras da Polícia Rodoviária Federal. Então havia e há mecanismos que são, a meu ver, mais eficazes do que esta medida de marketing do governo federal. Porque hoje, mesmo aqueles que estão apoiando, estão questionando se isso é para valer mesmo ou se é mais uma jogada populista do governo Temer. Então a questão da violência só modifica quando se modifica a realidade social da comunidade. Então retomar as obras do PAC no Pavãozinho, no Complexo do Alemão, na Rocinha, são medidas mais eficazes. Retomando, por exemplo, aquela ação em que se treinava a mão de obra local para trabalhar nas obras. Então, com isso, você está dando cidadania, né? E retomar as iniciativas como ProUni, que dá tanta expectativa aos nossos jovens. Ou seja, o que muda a questão da violência é quando você muda a realidade social. E com o Exército na rua, cria até um clima, um sentimento de que você tem mais segurança. Mas é como você passar verniz em um móvel que está cheio de cupim. Passa a impressão de que está novo, mas em poucos meses as prateleiras vão se ruir porque não vão aguentar o peso dos livros que estão nessa estante. Então é isso que nós estamos, lamentavelmente, assistindo. Um governo que busca tomar iniciativas, mas que não tem nenhum crédito para isso no momento. Deputado, sou um parlamentar experiente, um parlamentar que sempre esteve do lado do trabalhador. Estamos enfrentando uma eleição 2018, todas as dificuldades de perseguição. O que o senhor poderia falar para a população? Quais são as bandeiras, quais são os trabalhos que a esquerda, os parlamentares progressistas têm de empreender para implementar a partir de 2019? Nós precisamos, a meu ver, em primeiro lugar, de uma representação parlamentar
que debata e que defenda a soberania nacional. E isso tem um reflexo muito grande aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o estado que tem o maior número de pessoas que perdeu o emprego. O Rio de Janeiro é o estado que tem o maior número de pessoas que tiveram diminuição da massa salarial. Então, nós precisamos de um projeto de país, que possa expressar a potencialidade e o papel importante que o Brasil desempenha na América Latina, na América Central e no mundo. Então, retomar a indústria naval, isso cria enorme expectativa de que os metalúrgicos voltarão a ter emprego. Retomar os investimentos da Petrobras, que cria enorme expectativa de emprego na cadeia de petróleo e gás. Então, nós precisamos de um projeto de país, um projeto de nação, um projeto de soberania nacional. É isso que nós precisamos debater nessas eleições, amigo. Muito obrigado, recebeu o TV Podcast. Sempre abençoe. Os trabalhadores precisam de bons deputados no parlamento. Né? A gente se esforça. E por falar em 247, eu quero aqui também expressar a minha solidariedade ao 247 e também a todos os outros blogs progressistas, porque nós precisamos da pluralidade de opiniões, a pluralidade e a democratização dos meios de comunicação. E o 247 e os outros blogs que estão questionando este monopólio da mídia jogam um papel muito importante nesse momento. Então, quero expressar aqui a minha solidariedade ao 247 e a todos os outros blogs que buscam furar esse monopólio da mídia no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Uma dúvida.